É livro sobre famílias disfuncionais que vocês querem? Pois é isso que vocês vão ter hoje, porque eu li As Irmãs Blues da Cocomelons e dessa vez, Cocomelons não me decepcionou. Eu não pretendia ler As Irmãs Blue neste momento, pra falar a verdade, assim, eu ia esperar uma boa promoção de e-book, porque eu me decepcionei bastante com Cleópatra e Frankenstein, que foi o primeiro livro dela, publicado aqui no Brasil. E eu tava, vou deixar esse lançamento passar, uma hora esse livro entra em promoção. Só que esse livro entrou no Ler Mais do Esquilo e eu pensei, vou ler. Tanto é que ainda fiz um diário de leitura que também não estava preparado. Não estava planejado, na verdade, para que eu fizesse. Eu fiz então um diário de leitura que está disponível aqui para os membros. E já está tudo publicado, inclusive com o final. Mais um vídeo que a parte final tem 20 e poucos minutos, porque tinha muita coisa para falar, muita coisa de experiência pessoal, que ia fazer um paralelo com os acontecimentos do livro. Então, foi um livro, assim, que valeu a pena eu ter lido agora e valeu a pena eu ter feito, inclusive, o diário de leitura, porque tinha muita coisa pra falar. Mas antes de eu começar a falar deste livro, vou lembrar vocês do que? De se inscrever aqui no canal e deixar esse curtir, que ajuda muito na divulgação dos vídeos, para que as resenhas sejam recomendadas aí para outras pessoas, inclusive para os próprios inscritos do canal, que às vezes não recebem as notificações, mas talvez vejam lá a miniatura e possam clicar para assistir. Então deixe aqui o curtir e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque quase metade das visualizações do meu canal são de pessoas que não estão inscritas. Por que vocês não estão inscritos? Enfim, gente, bora lá falar sobre As Irmãs Blue. Pra quem tá completamente perdido, esse livro é da mesma autora de Cleópatra e Frankenstein, que se não me engano foi lançado ou no ano passado ou no outro ano, não lembro muito bem, mas é aquele da capa bonitona que chamou a atenção de todo mundo, aquela capa. E fez um sucesso, teve um hype bem grande aqui. Eu não fiz parte desse hype, eu acho que eu esperava um pouco mais. E várias das coisas que eu apontei em relação a esse livro, ainda bem que foram, que melhoraram bastante. Não é à toa que eu acabei dando 4 estrelas para As Irmãs Blue. Ela resolveu focar em relacionamento familiar e não relacionamento amoroso. Então eu acho que deu uma outra cara pro tipo de escrita dela, porque eu acho que ela tem muito, muito, muito potencial como narradora, né, de uma história e principalmente como construtora de diálogos, de discussões, assim, pra mim. Ela tem... O ponto forte dela é escrever cenas de grandes discussões que não ficam diálogo, assim, mais ou menos, sabe? Ela realmente sabe escrever diálogo. Ela ter focado em relacionamentos familiares e ter focado nessas irmãs específicas, deu um limite pra ela na hora de explorar personagens. Foi algo que me incomodou bastante no primeiro livro. Apesar de o livro abordar a história dessas 4 irmãs, ele é narrado por apenas 3 delas. Porque a 4ª irmã faleceu. E o livro começa 1 ano depois desse falecimento e vai mostrar pra gente como está cada irmã num lugar do mundo, assim, como elas estão vivendo a vida delas e como elas vão encarar esse aniversário de morte da irmã e principalmente como elas lidam com a família delas. Porque o que salvou, digamos assim, a vida delas foi o fato de elas terem uma a outra, mesmo que elas sejam muito diferentes uma das outras. E cada irmã tem uma voz muito única, assim, na hora de narrar, e a gente consegue perceber bem a diferença delas. Então a gente tem a Avery, que é a irmã mais velha, que ela meio que desde pequena ela assumiu essa responsabilidade de cuidar das outras irmãs, protegê-las de tudo que acontecia da família, e ela foi meio que a mãe dessas irmãs, por mais que ela ainda tivesse mãe e ainda tivesse pai, mas os conflitos dentro de casa impediam que elas conseguissem simplesmente serem filhas, e principalmente a Avery, né? Porque a Avery assumiu essa responsabilidade e até o momento presente do livro, ela ainda se sente muito responsável pelas outras irmãs ou para que tudo funcione, mesmo que as outras irmãs não queiram que ela seja responsável. Mas ela meio que precisa o tempo todo ali cumprir essa função. Só que ao mesmo tempo ela se ressente muito, né? Porque ela sente falta dessa mãe que ela não teve. E é muito pesado ter toda essa responsabilidade, né? Desde pequena, de cuidar das outras irmãs. E o fato de uma delas ter falecido, ela também se culpa bastante porque ela acha que poderia ter feito alguma coisa pra essa irmã, que ela não cuidou dela em algum momento. A segunda irmã é a Bonnie. E a Bonnie, ela é uma lutadora de boxe. Na verdade, ela é uma ex-lutadora de boxe que no momento que o livro começa, ela está há 1 ano
sem lutar, desde que ela perdeu uma luta muito, muito feia, assim. Ela perdeu real, logo depois da morte da irmã. E ela agora tá em Los Angeles, trabalhando apenas como uma segurança de uma boate, porque ela largou completamente o esporte, largou tudo e foi tentar só viver, assim, ignorando tudo que tava acontecendo, porque ela não conseguia encarar o que tinha rolado com a irmã, porque foi ela quem encontrou a irmã morta no apartamento. A terceira irmã é a Nick, que é a irmã, assim, mais amorosa de todas, a que tinha o sonho de casar, de ter uma família. Então, ela era mais... que era mais normal, digamos assim. E talvez a que a mãe tinha mais esperança que se desse bem como uma mulher na vida, sabe? Ela achava que ela tinha menos problemas para ela resolver, a mãe, né? E a mais jovem é a Lucky. A Lucky, ela é uma modelo internacional. Ela é completamente irresponsável, tá no meio de drogas, de bebida o tempo todo, não cumpre os compromissos e a agência dela meio que dispensa ela. E agora ela vai precisar entender a vida dela, assim. Então é meio que ela também lembra da irmã. A irmã dela era muito importante pra ela, principalmente porque era a terceira irmã, né? As duas mais velhas eram meio que responsáveis por tudo, eram as mais sérias, e a Nick era mais próxima, então meio que cuidava dela ali também, porque ela era uma das irmãs mais novas. Então ela também sente muito, e a morte dela também impactou muito na vida da Lucky. A família cresceu em Nova York, só que, como eu disse, a Bonnie tá em Los Angeles, depois da morte da irmã ela foi pra Los Angeles, a Avery está em Londres, e a Lucky está, no momento que começa a história, ela está em Paris. Então, elas estão afastadas uma das outras, e elas meio que vão voltar a ter um certo contato quando faz um ano da morte da Nick, e porque elas recebem um e-mail da mãe delas que ela vai vender o apartamento que antes todas viviam juntas, né? E desde a morte da Nick, porque era a Nick que morava lá ainda, quem se responsabilizou por pagar todas as despesas foi a Avery. E quando elas recebem, no dia do aniversário de morte da irmã, esse e-mail, assim, uma coisa muito impessoal, a mãe delas não teve nem coragem de ligar pra elas, que ela pretende vender o apartamento, a Avery principalmente fica muito indignada, e ao mesmo tempo todas elas sentem que vão perder alguma coisa com essa venda, porque lá tem muitas memórias, e elas viveram um momento juntas ali. Elas lembram de muita coisa juntas, e acham que a partir do momento que esse apartamento for vendido, aí mesmo que não vai ter nada da Nick, né? Enfim, gente, esse é só o começo da história e muita coisa tensa vai acontecer ao longo do livro. Como eu disse, vai falar do relacionamento dessas três irmãs, que apesar de, obviamente, elas se amarem, elas têm muitos conflitos umas com as outras, numa coisa bem reativa, assim. Porque o fato de elas terem crescido nessa família em que o pai era alcoólatra e a mãe era omissa, traumatizou elas de formas diferentes. Cada uma absorveu aquilo de uma forma diferente também e tem algumas travas em relação ao mundo, dos traumas que elas sofreram e como elas não conseguem lidar com algumas coisas. A Avery, que é a irmã mais velha, ela cresceu cuidando das irmãs. No primeiro momento que ela pôde ir embora, ela quis viver tudo, assim, ali nos 20 anos dela. E nisso ela começou a entrar nas drogas, bebida, só que ela se preocupa tanto com a responsabilidade dela que ela mesma foi pra um lugar pra se reabilitar e ela, no momento, ela é assim a mais bem sucedida das irmãs. Ela tá em Londres, ela é uma super advogada, tem a esposa dela, então ela ganha muito bem e tal, tanto é que ela se responsabiliza pelas contas do apartamento. Só que ela ainda luta diariamente contra o vício, contra os hábitos tóxicos. E ela vê a irmã mais novinha, né, que é a Lucky, ali a modelo, muito debilitada por causa das drogas, e ela, ao mesmo tempo, ela se reconhece na Lucky, mas ela não sabe lidar com aquilo, né? Porque como ela por muito tempo foi a mãe delas, ela não consegue ser completamente amorosa, ela tem que estar o tempo todo criticando. E a Lucky fica indignada, e ela é que tá mais no meio dos hábitos completamente tóxicos, e o tempo todo ela só quer se livrar dos pensamentos e do fato de se sentir sozinha. Ela é a personagem que mais se sente sozinha, não importa o lugar que ela esteja. E ao mesmo tempo que ela tá sempre rodeada de gente, né? Seja por trabalhar com modelos, o tempo todo festa, ela se sente muito sozinha. Então todos os problemas dela, ela acaba focando nas drogas. Já a Bonnie, ela focou no boxe, ela não tem nenhum tipo de vício, mas ela também foi pra um lugar que era toda aquela coisa de violência, né?
de passar, de se machucar e ter toda a disciplina e focar tanto nisso, ela se punia de alguma forma. E é uma pessoa que também demonstra que precisa muito de amor. Na verdade, todas as irmãs ali, cada uma manifestou de uma forma essa falta de amor de família, assim. E a Cocomelons sabe trabalhar muito bem o efeito do vício, né, do alcoolismo, dentro de uma família. Tanto o efeito do presente, de como uma família se desestrutura com alguma pessoa e que tem o vício e que volta alterada para dentro de casa, e, enfim. Quanto como aquilo também pode ser uma herança, digamos assim. Como também isso pode ir para os filhos, esse vício pode ir para os filhos e como que eles vão lidar com isso, assim. Então, a Cocomelons, já em Cleópatra, ela falava sobre drogas e alcoolismo livremente, assim, ela não tem medo de abordar esse assunto e até fala de uma forma, assim, como se fosse corriqueira. E, de fato, para muitas pessoas, isso está muito presente e não é... E eu acho que ela não fala de uma forma que fica demais, sabe? Ela fala de uma forma real. Então, se você tem problemas com muitas citações de drogas e de vício, isso aparece bastante no livro. Então, fica aqui o aviso, né? E ela fala muito bem sobre esse assunto. Ela limitou o livro a falar sobre só essas 3 personagens, por mais que a gente tenha personagens que estão à volta das 3 irmãs, ela conseguiu dessa vez focar nos personagens que importam e ela desenvolveu o início, meio e fim desses personagens. Então, era uma coisa que me indignou muito em Cleópatra e Frankenstein, porque tinha personagens que ela dava um ponto de vista pro personagem, mas ela largou o personagem no meio do livro. Dessa vez, não. Ela focou em personagens que importavam e que contribuem para a história. E essa coisa do vício, de abordar o alcoolismo de uma forma muito... não tranquila, né? Mas de uma forma muito real, se dá porque a própria Cocomelons tem a experiência disso. Numa entrevista, ela falou que vem de uma família que teve problemas com alcoolismo e ela mesma está sóbria há 8 anos, se eu não me engano. Só que ela não cita do que ela está sóbria, né? Ali no meio ela fala sobre vícios e tal, mas ela não cita do que ela está sóbria. Imagino que seja disso, mas não sei, ela não fala. Então ela sabe muito bem o que é vir de uma família de vícios, estar no vício e conviver agora ao longo dos anos para evitar esse vício. Porque não é porque você está limpo que isso que é só desligar uma chavinha e nunca mais isso vai ser um problema. Não, que é no dia a dia ali que qualquer lembrança de um acontecimento, né, que te traga a memória do sentimento de querer escapar daquilo, vai ser uma luta diária de não ir para um hábito tóxico, né? Não ir para o vício ou para qualquer outro comportamento. Porque no livro também, além das drogas ou da bebida, tem outros comportamentos tóxicos, seja ir para relacionamentos tóxicos, buscar coisas que vão te infligir dor de forma geral. E inclusive ela fala sobre isso, sobre o fato que tem uma personagem que o tempo todo que se dedica a uma coisa até aquilo fazer dor para ela, até aquilo machucá-la. Ela vai até o final e só quando machuca de verdade é que ela pensa que ela deveria evitar. Então é muito real, assim. E a autora sabia sobre o que falar. E ela fala que gostaria de abordar esse assunto. E ela ter escolhido falar sobre família e o efeito disso numa família foi muito, muito acertado. Como eu disse, ela escolheu muito bem as personagens que teriam um ponto de vista nessa história, essas 3 irmãs. Então os capítulos são muito equilibrados, tanto pelo ponto de vista delas, de como elas encaram os acontecimentos que as outras também viram. Então cada uma tem uma reação aos mesmos acontecimentos, ou tem uma visão do que realmente aconteceu, uma interpretação daquilo. E eu acho que o ponto alto desse livro, assim, gente, o primor desse livro são os diálogos, principalmente em discussões, porque a Cocomelons sabe exatamente o que ela tá fazendo. Quando eu li Cleópatra, tem um capítulo específico, gente, que o capítulo inteiro é uma grande discussão. E assim, é um capítulo de tirar o fôlego. Parece que você não consegue respirar enquanto aquilo tá acontecendo. É um diálogo que se estende, é muito, muito... É uma cena bem grande. E é muito difícil para um autor manter um diálogo, principalmente um diálogo de discussão, em que não fica só aquelas frases meio... Ai, sei lá, umas frases meio prontas, assim, sabe? Tem muitos autores que... Bom, é comum, né? Só que a Cocomelons, não. Ela não tem medo de expor uma coisa que uma personagem falaria
E daí ela vai lá e coloca o que o outro rebate. E assim, é uma coisa que ela não perde muito tempo. Ai, em devaneios. Não, são respostas que a gente consegue enxergar exatamente como aquele personagem respondeu aquilo em reação a uma outra frase que foi dita, né? E assim, gente, são frases que a gente pensa... ela não teve coragem de falar isso, ou ela, a autora, né, não teve coragem de fazer isso. Que dá até uma dor, assim, porque são discussões familiares. Então, é uma coisa dolorida de ver aquilo acontecendo. E que a gente sabe que talvez não seja a intenção completa da personagem falar aquilo. Mas é aquilo que saiu naquele momento e depois a gente sabe que ela pode se arrepender, mas ela não consegue dar o braço a torcer. Sabe, fica aquela tensão nos diálogos. E daí tem um diálogo das três irmãs que tem isso, assim, é um rebate, tipo, é muito pá, por muito tempo. Que a gente sabe que é uma discussão que com certeza aconteceria. E também tem um diálogo muito doloroso, da Avery com a mãe dela. Que, gente, assim, ó... Quem tem experiência, principalmente, por exemplo, irmãs ou irmãos mais velhos e que se sentiram responsáveis pelos irmãos, ou porque os pais obrigaram a isso, né? Ou por necessidade, que o irmão viu essa necessidade, né? Porque, querendo ou não, é uma criança ali também, que tá se sentindo responsável pelos irmãos mais novos, mas é uma criança que, ao assumir esse tipo de responsabilidade, que não existe a figura que deveria tá tendo essa responsabilidade, ela passa o tempo todo se responsabilizando pelos mais novos, mas quem é que vai acolher essa criança mais velha, ou menino ou menina? E isso é um ponto que dói muito a Avery, porque ela não teve essa figura materna. Por mais que as irmãs também não tiveram acesso à mãe, elas tiveram na Avery essa figura materna. E a Avery não teve ninguém. Então tem um diálogo muito potente, muito, muito potente, dela com a mãe, e assim... Ai... Eu falei com mais detalhes sobre tudo no diário de leitura com spoilers, mas, gente, é muito, muito potente as palavras que a CoComelon expõe pra gente daquilo. Muito real. Talvez quem já passou por isso tenha até memórias sobre isso, ou já viu isso em algum lugar. Ela sabe falar de relacionamentos familiares. E é uma coisa que, se ela seguir isso nos próximos livros, eu acho que eu vou ler tudo dela. Inclusive, na entrevista que eu vi sobre essa questão, né, do porque ela resolveu falar sobre família e a questão do alcoolismo e tal, ela cita que ela já tá escrevendo o terceiro livro, e o terceiro livro vai falar sobre uma mulher que já tá ali nos 30 e poucos anos. Ela tá em outro país, ela é cineasta e tal. Ela tem esse sonho de ser, né, uma super artista, só que ela tá no momento que o relógio biológico dela tá nos últimos minutos, assim. Então, se ela quiser ser mãe, vai ter que ser naquele momento. Então, ela tá naquela escolha de, será que eu paro o meu sonho pra ser mãe ou não? Eu deixo isso de lado, sabe? É aquela grande pergunta que a mulher vai ter que fazer em determinado momento, porque pode se arrepender da escolha que fizer. Qualquer escolha pode ser passível de arrependimento. Pois é, e ela vai buscar escrever sobre isso, principalmente porque agora ela já passou pela maternidade também. Então, eu acho que vai ser uma história super potente. Ela sabe falar sobre esses pensamentos internos da mulher que vêm, né, de o que eu quero pra mim, enquanto o que o mundo espera de mim, e será que eu vou me arrepender das escolhas? Então ela tem tudo pra ser uma autora assim que eu vou tentar ler tudo. Ainda bem que eu gostei de As Irmãs Blue, porque talvez eu não desse chance pra esse terceiro livro se eu não tivesse gostado. Eu dei 4 estrelas para As Irmãs Blue, porque uma coisa que pra mim foi um grande problema, foi que a história termina e a gente depois tem um epílogo, né? Acho que eu precisava de mais uns 3 ou 4 capítulos, assim, pelo menos mais um ponto de vista de cada irmã, porque onde termina esses capítulos, eu não senti que foi um fim. O epílogo é muitos anos depois, eu senti que tem um buraco muito grande ali. Eu precisava de mais capítulos
nesse final para que fosse uma história redondinha. Por mais que seja um livro para falar sobre um determinado momento, um recorte de tempo dessas personagens enquanto estão passando pelo luto, como elas vão lidar, né, cada um com esses sentimentos desse momento, ainda acho que esse recorte poderia ser um pouquinho maior, poderia ser um pouquinho depois, porque depois quando a gente sabe o que aconteceu com cada irmã, é uma mudança muito brusca, então parece que faltou muita coisa daquele final que eu não consegui ver como as coisas chegaram. Aliás, dá pra ver, mas assim, tem que ficar confabulando muito sobre como aquelas irmãs chegaram naquele momento do epílogo, sabe? Então eu acho que faltou um final. Não me contentei com o final que aconteceu, faltou desenvolvimento para esse final, mais detalhes para que eu desse 5 estrelas. E era um livro que merecia um final melhor. Mas eu ainda acho que é um livro que vale muito, muito a pena, principalmente para quem gosta de livros que falem sobre relacionamentos familiares e principalmente de relação de irmãs, que eu acho que falta muito na literatura de forma geral. Eu vejo muito pouco livro que foque, de fato, no relacionamento de irmãs e não uma protagonista que tem um romance, né? Porque às vezes tem uma desculpa para ter um livro que aborde a relação de irmãs, mas que não foca nas irmãs. Sempre tem um relacionamento, algo que tenha que justificar por que existe essa história das irmãs, sabe? E nesse caso, não. Nesse caso, cada uma ali tem os interesses amorosos, fala um pouco sobre isso, só que o foco é no relacionamento dessas irmãs. E isso, pra mim, foi sensacional. Enfim, vocês já leram As Irmãs Blue? Me contem aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão, tchau!